E aí, pessoal? Beleza? Maravilha? Estou aqui para poder conversar com você sobre a questão de golpes que estão tentando aplicar em compositores. Então, fique atento aí no que nós vamos falar nesse vídeo, porque é algo muito importante e que vai trazer para você uma segurança, se você prestar atenção nos detalhes que eu vou te informar aqui. Meu nome é Davi Alfer, eu sou produtor musical, tenho um estúdio de produção aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas sou especialista em produção online. Dessa forma, atendo pessoas de qualquer lugar do Brasil de forma online, produzindo suas músicas, trabalhando suas composições e ajudando as pessoas a entrarem no mercado musical conforme elas têm desejo e vontade de fazer. Bom, eu estou aqui para poder comentar com você sobre um relato que eu recebi essa semana de uma cliente minha que me perguntou, mandou para mim uma mensagem que eu achei, no mínimo, curiosa. Sabe aquelas mensagens que a gente acha, no mínimo, curioso? Eu achei aquela mensagem, pelo menos, curiosa. Porque ela me perguntou assim: se eu tiver que liberar a música para uma pessoa que se interessou, minha música, tem que pagar documentação? Bom, eu achei aquela pergunta, como eu estou dizendo para você, no mínimo curiosa. Porque, sim, quando você libera a música para a pessoa ela precisa sim providenciar os documentos, né? No caso, o interessado, ela tem que providenciar o pagamento, principalmente da liberação, né? O valor negociado para a liberação da sua música. E aquela minha cliente, ela colocou na sequência, assim, perguntando para mim assim, eu achei muito estranho porque eles me mandaram uma mensagem pedindo algo que eu fiquei, no mínimo, com dúvida. Porque eles me disseram que minhas músicas eram muito boas. Então, preste atenção. Aqui começa o golpe dessas pessoas sem caráter, realmente sem escrúpulo. Ela me disse: eles me falaram que minhas músicas são muito boas, que eles gostaram muito das minhas músicas e que eles estão selecionando o repertório para o Luan Santana. E eles querem me pagar R$ 200 mil em cada música e eles escolheram 4 músicas que eu enviei para eles. Então eles querem me pagar R$ 800 mil pela liberação de 4 músicas. Bom, o que acontece? O golpista, ele vai realmente, primeiro, ele vai ao encontro daquilo que a pessoa deseja. Todo compositor deseja liberar suas músicas, principalmente para um grande artista nacional. Todo compositor quer isso. E eles, então, estão utilizando esse artifício. Nós somos representantes, no caso dela, do Luan Santana. Então, preste atenção. Primeira coisa que a pessoa precisa prestar atenção na tentativa de golpe é se uma grande marca como Luan Santana, por exemplo, vai colocar uma representação sem avisar para os compositores. Você precisa olhar lá no site se existe essa possibilidade, se ele está procurando repertório. Quem é o escritório responsável pela configuração, assim, vamos falar, da curadoria daquele repertório que ele está procurando? Então, é a primeira coisa que você precisa prestar atenção. Outra coisa que é importante demais a gente prestar atenção: se a sua música, se o seu repertório tem a ver com o repertório daquela grande marca. No caso dela, Luan Santana. O repertório dela é um repertório legal, bacana, bom, sim, de verdade, mas não é relacionado ao trabalho do Luan Santana. Então a gente já percebe, já descobre que existe sim uma tentativa de golpe dentro dessa situação. Mas tudo bem, né? A conversa até então estava aí. Vamos te pagar R$ 200 mil por cada música, sendo que nós escolhemos 4 das suas músicas. Uma outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção é no tamanho da oferta, gente. É muito importante a gente prestar atenção no tamanho da oferta, porque às vezes
você, na ansiedade de conseguir conquistar aquilo que você está desejando, né, em relação ao seu trabalho, ao seu repertório, você foge da realidade, né? A pessoa foge da realidade. Por quê? 800 mil reais é muito dinheiro. Não que um repertório não valha isso, mas, para te falar a verdade, é bom você também fazer uma pesquisa. Qual é o valor de mercado que as coisas estão acontecendo? Como que as liberações estão acontecendo, inclusive com as grandes marcas, porque procure saber, né? Faça uma pesquisa, faça perguntas para os escritórios, faça perguntas para os editores, quanto que aquelas músicas estão sendo pagas, né? Quanto que o escritório está pagando pela liberação de uma música para uma grande marca, para um grande artista. Porque muitas vezes um número tão grande desse, ele pode estar representando imediatamente a chamada de atenção pela realização de um sonho da noite para o dia. Porque, pensando bem, para um compositor iniciante, um compositor que não tem nada gravado, receber 800 mil reais, de repente, assim, realmente é a solução para grande parte dos problemas da vida. Fala a verdade, é muito dinheiro. Mas aí a gente parte para a segunda parte e a mais importante, ou a terceira parte do golpe, e a mais importante, que eles pediram para ela o seguinte: olha, para a gente fazer a documentação da sua música, nós precisamos fazer a documentação da liberação. E a documentação vai custar 12 mil reais que você tem que pagar. Oh, meu Deus! Aí a gente já começa a perceber. Não existe negócio, é um golpe. Por quê? Porque quando uma liberação é feita pelo compositor para o artista, quem arca com todas as despesas da liberação é o artista, não é o compositor. O compositor não tem que pagar nada. O compositor ele já está cedendo a obra dele para ser utilizada. Então, ele não tem que pagar por nada. Preste atenção. Se alguém chamar você e falar que você tem que pagar algo para liberar sua música para um artista, você precisa prestar muito atenção, precisa realmente pesquisar, descobrir do que se trata essa situação. Porque o natural é, se você vai liberar sua música para um artista, ele vai arcar com as despesas necessárias para o processo que vai acontecer. Então, olha só, olha, vai ficar em 3 mil reais a liberação de cada música, né? A documentação. Então, você, como nós vamos pegar 4 músicas suas, você tem que fazer um depósito para nós de 12 mil reais. Misericórdia, misericórdia. Essa minha cliente, ela até disse para mim que ela já automaticamente desconfiou da situação, né? E falou para eles que, olha, já que vocês vão me pagar 800 mil reais, vocês fazem o seguinte: desconta os 12 mil e me manda só a diferença. Não tem problema, não. Eu não ligo. Pode descontar os 12 mil e me manda a diferença. E então eles falaram que não, porque a empresa deles, a agência não aceita dessa forma, não seria possível, que o próprio compositor tem que arcar com a documentação, porque, afinal de contas, o Luan Santana, ele quer ter certeza de que... É golpe, né, gente? É golpe. Aí não precisa da gente continuar a história. É golpe. Então, preste atenção. Eu já vi muitas maneiras do pessoal tentar enganar compositores, já vi muitas maneiras do pessoal tentar criar artifícios, situações para enganar e atrapalhar a condução dos compositores. Agora, esse método agora, para mim, pelo menos, né, para mim, é uma novidade. Eu não tinha ouvido falar ainda, mas existe essa possibilidade. Outras formas que o pessoal já tem utilizado aí há algum tempo é de, por exemplo, eles lançam lá o nome de uma grande marca, pode utilizar do sertanejo, do forró, do pagode, do gospel. Eles lançam um perfil, por exemplo, no Instagram
com o nome daquela pessoa e coloca e fica postando lá. Estamos recebendo repertório. Para selecionar seu repertório, pague fulano de tal, né, valor, né? Pague X valor para a gente poder incluir seu repertório na escolha. Não existe isso também, né? A gente sabe que não é dessa forma que acontece. Mas, geralmente, o pessoal que faz esse modelo que eu estou comentando aqui agora, eles cobram valores irrisórios, né? A R$ 100, R$ 150. Então, a pessoa fica empolgada com a possibilidade de ter a música dela ouvida por um grande artista daquele estilo que ela gosta, que ela compõe. Então, ela acaba pagando, mas é um valor menor. Agora, olha só o que o pessoal está fazendo agora. Criando possibilidades, criando situações das pessoas gastarem assim valores que elas têm que ir lá, muitos compositores têm que ir lá e fazer um empréstimo, por exemplo, né, no banco para poder pagar R$ 12.000. Não é todo mundo que tem R$ 12.000 reservado assim apenas para ir lá e fazer um depósito, não é verdade? Então, preste bastante atenção, olhe bem as coisas que estão acontecendo à sua volta, entenda como que as coisas estão andando, como que as coisas estão sendo feitas e não caia em golpes. Preste atenção. Se pedirem a você valores para poder olhar documentação para a liberação da sua música, é mentira, é tentativa de golpe, sim. Não faça isso. Você tem que pagar quando você vai registrar sua música. Você tem que pagar quando você vai fazer o lançamento da sua música. Você tem que pagar quando você vai fazer a produção da guia demo, produção da sua música. É porque você está contratando serviços. Agora, quando você vai liberar a música para alguém usar, ou seja, né, entre aspas, você está vendendo. Você está vendendo e vai ter que pagar? Não existe isso, né? Então, fica aqui esse vídeo aqui também, esse alerta para os nossos colegas compositores. Se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, né, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho. Se você estiver vendo no Facebook, no alto da página aqui, tem um botão para você seguir a página. Deixa o seu like também no nosso vídeo aí e faça um comentário que sempre nos ajuda na sequência aí dos nossos materiais, do nosso conteúdo, beleza? Forte abraço, precisando de produção musical, conte com a gente aqui. Um abraço.